Bem-vindo de volta ao Tripa Trading. Navegar pelas vastas ferramentas do trading pode ser avassalador. Neste vídeo, vou simplificar isso para você, dividindo meus 9 principais indicadores lucrativos para 2024 e além. Essas ferramentas não são apenas eficazes, mas também 100% gratuitas. É perfeito para iniciantes e comerciantes avançados. Portanto, sem perder tempo, vamos abrir nosso gráfico de visualização de negociação. Então, estou na visão de negociação e vou usar um gráfico de Bitcoin no período de 15 minutos para explicar esses indicadores. O nono indicador essencial em nossa lista é chamado de sinais de velocidade e aceleração por Leaf-Algo. Este indicador é um oscilador que pode ser usado como um indicador de confirmação primário ou secundário. O indicador aplica princípios de velocidade e aceleração da física aos mercados financeiros. A velocidade refere-se à velocidade das mudanças de preço, enquanto a aceleração mede a rapidez com que esta velocidade está a aumentar ou a diminuir. Estas métricas podem fornecer informações sobre a dinâmica do mercado e potenciais inversões de tendência. O indicador gera sinais com base na velocidade calculada e na aceleração do preço de um instrumento financeiro. Quando a velocidade e a aceleração se alinham de uma determinada forma, podem indicar uma tendência forte ou uma potencial inversão, levando a sinais de compra ou venda. Para aumentar a precisão do sinal, recomendo alterar o comprimento da velocidade para um número maior. Embora este indicador possa ser poderoso, geralmente é mais eficaz quando usado em conjunto com outras ferramentas e indicadores de análise técnica. Agora vamos ver o nosso indicador número 8. Para aqueles que gostam de análise de preços em vários períodos de tempo, o seguinte indicador é uma joia absoluta. Esta ferramenta é chamada de suporte e resistência MTF pelo gráfico de fluxo. É um indicador de sobreposição e pode ser usado para confirmação de sinal. A principal característica deste indicador é a sua capacidade de mostrar os níveis de suporte e resistência de vários períodos de tempo, tudo num único gráfico. Isso permite que os comerciantes vejam o quadro geral e entendam como os movimentos de preços de curto prazo se encaixam nas tendências de longo prazo. Nas entradas do indicador, pode personalizar vários aspectos do indicador, tais como selecionar quais os períodos de tempo a apresentar, ajustar a sensibilidade dos níveis e escolher diferentes cores ou tipos de linhas para uma melhor distinção visual. O indicador também exibe rótulos de quebra e reteste que podem ser usados para potenciais entradas de negociação. Já agora, se não lhe apetecer analisar os preços, pode juntar-se ao meu grupo gratuito do Telegram. Aqui partilho diariamente as posições de compra e venda que abro. O link está na descrição abaixo deste vídeo. Agora vamos ver o nosso indicador número 7. Este é um indicador muito interessante chamado Supertendência de Volume e Examen. A principal característica do indicador de volume Supertrend é a utilização de dados de volume. Representar a quantidade total de atividade comercial é um aspecto crítico da análise de mercado. Este indicador combina o movimento de preços com os dados de volume para fornecer uma visão mais abrangente das tendências do mercado. A inclusão da tecnologia de inteligência artificial é um aspecto de destaque deste indicador. A componente aí analisa os padrões de mercado e os dados históricos para identificar potenciais direções de tendência. Esta abordagem visa aumentar a precisão das previsões de tendências, oferecendo aos comerciantes uma análise mais aprofundada. Este indicador vem com dois tipos de sinais de compra e venda: suave e forte. Os sinais fortes indicam a continuação da tendência, enquanto os sinais suaves ocorrem quando a tendência muda de alta para baixa e vice-versa. Como muitos indicadores de visão de negociação, a supertendência de volume pode ser aplicada a uma ampla gama de mercados financeiros, incluindo ações, forex, commodities e criptomoedas. O número 6 da nossa lista é a ação de preço conceitos por estratificação. Este indicador foi projetado para servir como um script tudo em um que oferece pontos de confluência de negociação, como blocos de pedidos volumétricos, percepções de estrutura de mercado, garras de liquidez e muito mais. Estes aspectos podem contribuir significativamente para a tomada de decisões de negociação. Quando o mercado quebra a estrutura de alta várias vezes, é um sinal de uma forte tendência de alta. Isto significa que o mercado está consistentemente a ultrapassar os seus máximos recentes, indicando que os compradores estão a assumir o comando. Por outro lado, quando o mercado quebra repetidamente a estrutura de baixa, aponta para uma sólida tendência de baixa. Em termos mais simples, o mercado continua a cair abaixo dos seus mínimos recentes, mostrando que os vendedores estão no controlo. Os blocos de ordens volumétricas são formados quando ocorre uma quebra de estrutura. Nestes casos, um bloco de ordens de alta será apresentado com um fundo verde, enquanto um bloco de ordens de baixa será mostrado com um fundo vermelho. Estes blocos revelam onde os atores institucionais iniciam as suas posições. E podemos aproveitar esta informação para potenciais pontos de entrada ou níveis de lucro.
O quinto indicador da nossa lista é o intervalo com metas pelo gráfico PRIM. O indicador de intervalos com objetivos é uma ferramenta concebida para ajudar os comerciantes a identificar potenciais oportunidades de negociação. Em um gráfico derivado da negociação de breakout, ele delineia dinamicamente intervalos com caixas em tempo real, fornecendo uma representação visual dos movimentos de preços. Quando ocorre uma fuga de um intervalo, o indicador começa a colorir as velas. Uma vela verde sinaliza uma fuga longa, sugerindo um potencial movimento ascendente, enquanto uma vela vermelha indica uma fuga curta, sugerindo um potencial movimento descendente. As velas cinzentas indicam períodos sem negociação ativa. Quando o preço sai de um intervalo, pode indicar a continuação de uma tendência. Além disso, os utilizadores têm a capacidade de personalizar as suas definições de recompensa de risco através de um multiplicador referido como a entrada-alvo. Isto permite que os negociadores definam os seus níveis de take-profit e stop-loss de acordo com a sua tolerância ao risco e estratégia de negociação específicas. Além disso, o indicador oferece uma configuração opcional de stop-loss que pode sair automaticamente das negociações perdedoras, proporcionando uma camada adicional de gestão de risco. Para os utilizadores que optam por utilizar esta funcionalidade, é fornecido um painel de controle no canto superior direito que mostra as estatísticas e o desempenho do indicador. Se está a pensar em que bolsa negocia o Bitcoin e outras criptomoedas, pode clicar no link abaixo deste vídeo e dar uma vista de olhos à Bybit. Nesta plataforma, pode facilmente efetuar um depósito a partir da sua conta bancária e negociar mais de 150 moedas criptográficas. Pode utilizar uma alavancagem de até 100 vezes enquanto negocia para obter lucros ainda mais rapidamente. Além disso, você pode usar um layout de 4 preços para ficar de olho em várias criptomoedas ao mesmo tempo. Se também quiser negociar nesta bolsa, visite Bybit através do link abaixo deste vídeo, porque através do link receberá um bónus de depósito até $30,033. O quarto indicador no nosso ranking é o Trend Channels com quebras de liquidez. Este indicador de negociação simples foi projetado para identificar e visualizar rapidamente os canais de suporte e resistência em qualquer mercado. O objetivo principal do indicador canais de tendência com quebras de liquidez é reconhecer e visualizar a tendência dominante de uma forma mais intuitiva e fácil de utilizar. Esta ferramenta usa uma combinação de pivôs altos e pivôs baixos para criar zonas de suporte e resistência, ajudando os comerciantes a identificar potenciais rupturas, reversões ou continuações de uma tendência. Essas zonas de suporte e resistência são visualizadas como linhas de canal superior e inferior, com uma linha central tracejada representando o ponto médio do canal. O indicador também permite ver os dados de volume dentro das bandas do canal, se optar por ativar esta funcionalidade. Zonas de alto volume podem potencialmente sinalizar uma forte pressão de compra ou venda que pode levar a potenciais rupturas ou confirmações de tendência. Em terceiro lugar, temos uma ferramenta poderosa chamada DIY Custom Strategy Builder by Zepay. Este indicador foi desenvolvido para análises comerciais complexas, consolidando vários indicadores poderosos frequentemente utilizados. Com mais de 30 indicadores disponíveis, pode selecionar qualquer combinação que preferir e o indicador irá gerar sinais de compra e de sell em conformidade. Alternativa ao processo demorado de confirmar manualmente os sinais de vários indicadores, este indicador agiliza o processo imprimindo automaticamente sinais de compra e venda com base na combinação de indicadores escolhida. Portanto, não é necessário ficar sentado no ecrã durante horas para simplesmente configurar alertas, basta deixar este indicador fazer o trabalho por si. O indicador identifica o indicador principal escolhido e o indicador de confirmação à medida que cada vela fecha. O indicador verifica se o indicador principal selecionado gera um sinal para uma negociação de compra ou venda. Uma vez que o indicador principal tenha gerado o sinal, o indicador verifica cada um dos indicadores de confirmação selecionados no fechamento da vela para verificar se algum dos indicadores de confirmação gerou um sinal. Como todo o processo está ocorrendo no back-end, o indicador imprimirá apenas sinais de compra ou venda no gráfico. No geral, esta é uma ótima ferramenta para testar, experimente. O segundo indicador da nossa lista é o melhor indicador de compra e venda de Sherlock McIver. Este indicador mágico pode fornecer alguns sinais excelentes. Ele foi projetado com um grande número de opções de personalização destinadas a comerciantes avançados, mas você não precisa ser um usuário avançado para simplesmente usar o indicador. Esta ferramenta funciona particularmente bem com o RSI mais recente, e ambos contêm as mesmas definições. Os principais componentes desta ferramenta são as médias móveis, as bandas de Bollinger, as velas coloridas RSI, sinais de compra e venda, e sinais de relógio de compra e venda. Uma das melhores estratégias que qualquer pessoa pode tentar com esta ferramenta é abrir uma negociação de compra se o preço for fechado acima das médias móveis ou se o indicador der um sinal de compra. A estratégia funciona muito bem no mercado de tendências, bem como em fases de consolidação. Agora vamos ver qual é o indicador número 1 da minha lista. Se não quiser analisar os preços por si próprio, pode juntar-se ao meu grupo de telegramas para obter sinais de compra e venda gratuitos. O link está na descrição abaixo deste vídeo.
O indicador número 1 da nossa lista é o desequilíbrio algo Bain-Berg trader. Este é o indicador de tendência que usa o nível de 0,5 Fibonacci durante um determinado período para determinar a tendência. Uma mudança de tendência é indicada quando pelo menos uma vela fecha acima do nível 0,236, para uma posição de compra, ou abaixo do nível de Fibonacci de 0,786 para uma posição de venda. O indicador possui um painel de teste traseiro que permite a visualização dinâmica dos resultados da estratégia, como porcentagem de lucro e tamanho do depósito. Inclui configurações personalizáveis para estratégias, sensibilidade, datas de início de backtesting, detalhes de posição, stop-loss, take profits, ROAS incorporado e painéis de informação. Esta ferramenta foi concebida para funcionar bem em qualquer mercado e período de tempo com as definições corretas. Portanto, este será o vídeo. Espero que tenham gostado desta compilação. Não se esqueçam de gostar do vídeo e subscrever o meu canal. Obrigado por assistirem o vídeo até o final. Vejo-vos no próximo vídeo.